Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Carlos Silva, eu sou estudante do oitavo período de Letras da Univisa, que é o Centro Universitário da Vitória de Santo Antão. E aqui eu trago para vocês algumas abordagens em relação ao gênero épico presente na literatura. Então, a princípio, né, é importante a gente entender que o gênero épico, ele é um gênero presente na literatura bastante antigo já, tá? E esse gênero, ele tem como propósito principal narrar os feitos, as narrativas heróicas de determinados personagens que são retratados nesse tipo de literatura, como por exemplo a obra Ilíada, Odisseia, e alguns personagens, por exemplo, Hércules e outros tipos de personagens, eles se relacionam bastante a esse tipo de narrativa que tem como propósito principal trazer à tona esse tipo de referenciamento, de endeusamento do homem também, desse tipo de figura que é miticada, ou seja, que tem uma espécie de mitologia em volta, do qual ele é perpassado por esses tipos de soberanias. Além disso, é importante a gente dizer também o seguinte, que em relação a esse gênero épico em específico também, os cantos, eles eram chamados naquela época, né, de poemas. E hoje em dia também eles são chamados de poemas. Por quê? Porque eles retratavam os poemas na realidade. Naquele momento, naquele tempo, eles eram considerados cantos, porque os poemas, naquela época lá atrás, quando existia esse fervor do gênero épico e etc., ele retratava os feitos grandiosos de heróis que também tinham um certo interesse do povo para ser mostrado, né? E nesses tipos de gêneros, nesse gênero específico, aliás, o gênero épico, há uma mistura de arte, é claro, porque nós estamos falando de literatura, e também nós temos um conceito também de política, porque se voltavam sempre para uma espécie de pobreza do palácio, onde também eles eram cultivados. E com isso, essa sua grandeza enorme em relação a esse gênero épico, é importante dizer também que a sua organização, ela se baseia em episódios sociais, dos quais o vigor textual, da continuidade da história e da força de significado é apenas não é apenas de uma única forma, mas sim de uma forma múltipla e repleta de significados e nuances, certo? E os personagens que são colocados nesse tipo de narrativa, eles são retratados, por exemplo, como homens, como deuses, sendo mais específico como se fossem semideuses, como se fossem criaturas divinas. E nesse último caso, né, já que se refere a essas criaturas divinas, os homens eles possuem um modo de vida semelhante também ao modo de vida dos deuses, como por exemplo através do poder, da riqueza, da grandeza, e também essa grandeza ela se reflete muito no quesito da própria personalidade daquele tipo de herói que está sendo ali representado, porque o herói na narrativa épica ele sempre é representado de uma forma digna, de uma forma grandiosa, de uma forma honrosa, além de tudo. Então, estas aqui foram as minhas considerações acerca do gênero épico. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo ou com a professora Fabiola, da disciplina de português. Obrigado.